paz do Senhor, irmãos em Cristo, e essa nossa saudação extensiva a todos aqueles que ainda não aceitaram a Jesus Cristo como suficiente Salvador. Hoje traremos a segunda parte desta série, do Jardim no Éden, a cruz do Calvário. Na aula anterior, vimos como as ações de Satanás corromperam o mundo perfeito e como este influenciou Eva a desobedecer a Deus. Vimos ainda o julgamento de Deus, como o marido culpou a mulher e a mulher culpou a cobra e assim por diante. Vimos também que após o julgamento, Deus cozeu para o casal vestimentas adequadas, de seguida expulsou-os do jardim. O tema de hoje é as consequências do pecado. Talvez alguém diga que a expulsão no jardim foi uma medida exagerada e que não podemos expulsar um filho por causa da comida. A questão não é a comida. Vejamos algumas razões bíblicas por que o casal não podia permanecer no Éden. Primeira razão: o jardim era um ambiente espiritual preparado para quem tem o revestimento espiritual próprio. O casal estava morto espiritualmente pelo pecado. Segunda razão: o jardim é lugar de bênção e não de maldição, e a sentença de Adão recaiu sobre a terra. Terceira razão: as pessoas no Éden não morrem, nem cansam-se, nem sentem dores, e provavelmente nem suam. A descoberta e experiência da morte física e espiritual estava reservada a quem comesse daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Quarta razão: Deus havia liberado que comessem de todas as árvores do jardim, mas restringiu uma e indicou as consequências. O dia que comeres dela morrerás. Deus é justo, assim a sua palavra. Nesse caso, o homem é culpado perante a lei de Deus. Quinta razão: a santidade de Deus não consente o pecado. Sexta razão: o pecado faz barreira no relacionamento entre Deus e o homem. Logo, o homem ficou afastado de Deus. Sétima razão: o homem estava com natureza pecaminosa e tornou-se escravo dela e refém do pecado. Oitava razão: o homem estava morto espiritualmente e teve morte física alguns anos depois. Adão morreu com 930 anos. A questão da expulsão era o pecado, que trouxe várias consequências espirituais e materiais, mas retamos algumas defendidas por diversos estudiosos da Bíblia. Primeira, culpa perante a lei de Deus. Segunda, morte espiritual e material. Terceira, alienação, expulsão ou separação de Deus. Quarta, escravidão do pecado. Deste modo, todos da descendência de Adão nasceram com natureza pecaminosa. O casal teve vários filhos, mas nós falaremos inicialmente de Caim e de Abel. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Caim era lavrador de terras, e Abel era pastor de ovelhas. Não tardou, Caim matou Abel, motivado pela inveja. Acompanhe a história. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante?
Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. O caráter de Caim demonstra claramente as características de um homem com natureza pecaminosa. Ignorante, serve a Deus com desprezo, é nervoso, mesmo sabendo que agiu mal, é rebelde, não ouve conselhos, é dominado pelo pecado, é assassino, é mentiroso. De seguida, a Bíblia dá ênfase ao nascimento de Sete. Fala também de filhos e filhas do casal, só que já não diz os seus nomes. Vamos acompanhar o texto bíblico. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. A multiplicação do pecado ficou evidente. Poligamia, iras descontroladas, assassinatos, enfim. Um dos descendentes da família de Caim, chamado Lameque, chegou a assumir de que merecia maior castigo do que Caim. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome de outra era Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. A descendência de Caim toda se corrompeu. Na descendência de Sete, poucos nomes também podemos usar como referenciais. Fala-se de Matusalém, fala-se de Enoque, mas até a ocasião em que Deus decidiu destruir a humanidade por causa da multiplicação do pecado, sua família de Noé achou graça. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Vemos claramente que Deus utilizou a sua graça como critério de salvação. Pela graça de Deus somos salvos por meio da fé nele. Não há algum mérito humano. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie.